Marcos 16, a partir do versículo 15, diz assim: Eu lhes disse, Jesus falando para os discípulos, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crê no que vocês irão pregar e for batizado será salvo, mas quem não crê na mensagem que vocês anunciarem será condenado. E estes sinais acompanharão aqueles que crerem. Vamos lá? Quais são os sinais que acompanharão aqueles que crerem? Bem forte, 1, 2, 3 e já. Em meu nome. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus. Ele já havia ressurgido quando está falando isso para os discípulos. Subiu aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Interessante o fato de dizer que o Senhor cooperava com eles. Me parece que deveria ser, eles cooperavam com o Senhor, mas o Senhor cooperava com eles em que sentido? Porque eles pregavam, e o que eles pregavam era enraizado, ou recebia autenticidade, a pregação recebia autenticidade pelos sinais que acompanhavam a pregação. Eu disse que nós somos uma igreja em célula, e hoje praticamente a gente está dando pontapé inicial para a primeira estação, já chamada por nós de estação crescimento. Você que está conosco, deixa eu tentar dar uma resumida na aula da semana passada, para que você entenda em que página do livro nós estamos. A terceira igreja é uma igreja em célula. Célula para nós não tem a ver com modismo, célula para nós tem a ver com essência. Por que essência? Porque a gente acredita que a terceira igreja, ela não é o prédio que ela possui. Se esse prédio um dia nos faltar, a terceira igreja continua existindo, porque a terceira igreja é muito mais do que a estrutura física que ela tem. Por isso que é essência. Nós não somos uma igreja em célula por causa de um modismo que existe. Nós somos uma igreja em célula de forma consciente, porque acreditamos que é mais fácil as pessoas conhecerem Jesus na nossa casa do que tentar trazer essas pessoas para conhecerem Jesus nesse prédio. Isso aqui para nós é apenas um prédio. Isso aqui não é o endereço da terceira igreja. A terceira igreja tem vários endereços. Onde tem uma célula da terceira igreja, ali está a terceira igreja pregando o evangelho. Então célula para nós não tem a ver com modismo, tem a ver com essência. Célula para nós não tem a ver com crescimento, tem a ver com saúde espiritual. É óbvio que nós crescemos, mas nós crescemos porque temos saúde espiritual. Todo corpo saudável cresce naturalmente. Nós não temos saúde porque crescemos, nós crescemos porque temos saúde. A nossa preocupação não tem sido com o crescimento da igreja, a nossa preocupação tem sido com a saúde espiritual, e Deus tem nos abençoado com uma saúde espiritual, uma palavra doutrinária, uma palavra bíblica, sem nenhum enxerto de heresia, sem manipulação da mente humana, sem abuso de poder em nome de Deus. Nós temos pregado o evangelho genuíno, simples, puro, tão simples que até as crianças entendem. Aqui atrás hoje nós estamos cheios de criança, nós tínhamos uma sala que dava suporte, hoje nós temos 3 e não dão suporte. As crianças já estão ocupando o segundo andar do prédio, porque tem muita criança. Louvado seja Deus por isso, porque instrui o menino no caminho que deve andar, e quando ficar velho jamais vai se desviar dele. Então a célula para nós não tem a ver com crescimento, embora nós crescemos. Célula tem a ver com saúde espiritual, e célula para nós não tem a ver com metodologia de trabalho. Quando a gente fala de célula, a gente não fala de uma metodologia de engrenagem. Célula para nós não é metodologia, mas célula para nós é cumprir Marcos 16:15, cumprir a grande comissão, ir por todos os cantos e pregar o evangelho a toda criatura. Onde tiver 1 centímetro de espaço em São Mateus sem célula, nós vamos querer implantar uma célula lá, porque eu tenho certeza que uma célula nesse centímetro de espaço pode ser uma luz do evangelho para transformar a vida de todo aquele que crê.
E aí, como nós trabalhamos? Simples, o ano tem 12 meses, nós pegamos os 12 meses, dividimos em 4 estações: crescimento, cuidado, comunhão e celebração. A primeira estação vai de abril a junho, que nós estamos iniciando hoje, chamada crescimento. Qual é a estação crescimento? O que é essa estação crescimento? É quando a gente diz que o foco das células está na evangelização intencional. Não é aquela evangelização de você ficar entregando folheto e aí a pessoa pega, você não conhece, você nunca viu, não tem relacionamento, aí ela pega aquilo, te agrada, quando você dá as costas, ela fala, não. O evangelismo que nós estamos falando, da estação crescimento, é um evangelismo intencional, é um evangelismo à base de relacionamento, é evangelizar o povo que você conhece. Quando eu olho para esse texto e vejo Jesus dando a grande comissão para os discípulos, isso aqui me ensina muita coisa. Por quê? Tem-se dito que a última ordem de Jesus, que é essa aqui, tem-se dito que essa última ordem de Jesus deveria ser a nossa primeira preocupação. Estão aqui comigo, sim ou não? Amém? A propósito, abre parênteses, alguém sabe quanto foi o resultado do jogo Flamengo e Vasco? Ok, vamos voltar para cá. Obrigado. Tem-se dito que a última frase ou a última palavra de Jesus deveria ser a nossa primeira preocupação. Por quê? Porque nós somos tendenciosos a interpretar as palavras de Jesus como se fosse uma ordem de enviar missionários para outro mundo, para outro planeta, para outro país, uma missão transcultural, em que você pega alguém e lança para um outro povo que não entende a língua e precisa se adaptar à cultura. Quando Jesus está falando que devemos pregar o evangelho a toda criatura, Ele está nos ensinando que missões, cumprir a missão, não significa enviar trabalhadores para campos distantes, para todo tipo de cristão. O maior campo missionário que existe é a sua própria casa, é a sua vizinhança imediata. Aliás, a Bíblia diz que quem não conseguiu ganhar a própria família, negou a fé. E é pior do que os incrédulos. Dói, né, gente? Mas é isso aí. Jesus está dizendo, olha, vão por todo mundo, pregue o evangelho, ganhem pessoas para o reino. Ganhar pessoas para o reino de Deus é a função mais nobre, é a função mais importante que alguém que se identifica como discípulo de Jesus pode desempenhar. Influenciar pessoas positivamente em nome de Deus, influenciar pessoas positivamente a seguirem Jesus, deveria ser a principal busca da nossa vida. É para isso que nós existimos. Nós existimos para reproduzir a glória de Deus entre as pessoas, para nada mais. Essa é a razão da nossa existência. Todo ser humano, quando foi criado por Deus, foi criado com uma missão e com uma visão. A gente só se lembra da visão. Adorar, 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 mas temos uma missão. Reproduzir o caráter de Deus, a glória de Deus entre as pessoas. É bem verdade que todo discípulo de Jesus carrega diversos fardos pesados. Todos nós temos os nossos problemas, os nossos momentos adversos, porém, também é verdade que nenhum fardo deve ser mais pesado do que o nosso desejo de ver pessoas sendo encontradas pela graça de Jesus. Paulo, quando escreve aos Gálatas, ele diz assim, eu sofro diariamente por vocês as dores de parto. Eu disse na primeira celebração, eu sofro de crise renal. E quando em vez eu preciso ir para o Roberto Silvares, e aí eu fico lá prestando culto a Jesus, um culto muito pentecostal, porque é muita dor e é mais barulhento, né? E às vezes eu estou lá, e uma vez a menina virou para mim, a Verinha é uma menina aqui da igreja, trabalha lá, ela virou e falou assim, pastor, eu falei, Verinha, mas você já me deu tudo quanto é remédio, rapaz, essa dor é do diabo, porque ela não sai, e que diabo forte, né? Porque você ora e o bicho não vai embora, que dor terrível. Ela disse assim, dizem que só tem uma dor semelhante a essa. Qual é? Paulo está dizendo que ele sofre diariamente dores de parto pelos Gálatas. Gálatas 4:19. O que Paulo está dizendo é que eu e você devemos sofrer essa mesma agonia.
Que nós não podemos olhar para as pessoas que estão se perdendo e ficar como se nada tivesse acontecendo. Não, nós devemos sofrer essa dor, sofrer essa agonia, ter esse fardo pesado, sentir o nosso ombro pesado pela responsabilidade de levar pessoas ao encontro da graça de Jesus. A nossa sincera paixão, gente, não deve se limitar apenas em pregar o Cristo da Bíblia, mas a nossa sincera paixão deve ser insistir com pessoas para que elas recebam Jesus e tenham Jesus como Salvador pessoal. Esse é o nosso foco dessa estação. É olhar para os nossos familiares, que a Bíblia está dizendo: aquele que crê e for batizado será, mas quem não crê? Quem não crê já está condenado. Se você não transformar a sua casa como o maior campo missionário, pode ser que pessoas que você ame e que você ame conviver junto, você não conviverá com ela eternamente. Por quê? Porque quem não crê já está condenado. Eu sempre digo lá em casa que a maior igreja que eu vou liderar não será a terceira igreja, nem será outra igreja. A maior igreja que eu vou liderar no mundo está composta de 3 membros: Aline, Maria Eduarda e Mariana, minha esposa e as minhas 2 filhas. Começa na minha casa. Eu quero dar para você algumas sugestões de como você pode cumprir bem o foco dessa estação celebração, crescimento, levando o seu amigo para a sua célula. Quem aqui já consegue mentalizar um amigo que você tem investido e fala assim: esse cara tem que ir para a minha célula, o cara está me dando trabalho, está tirando o meu sono, porque eu tenho que ficar orando por ele, para Deus quebrar o coração, mas eu vou conseguir. Quem aqui tem uma pessoa assim? Levante a mão, por favor. Quem aqui já conseguiu levar o amigo para a célula? Levante a mão. Na primeira celebração, uma das convidadas da célula da Rua 4, célula do Edmilson, terminou a celebração, eu saí para buscar a Aline, ela me parou ali com a Cristina, falou assim: pastor, eu preciso dizer uma coisa para o senhor. O que foi? O senhor não perguntou, mas eu estou dizendo para o senhor que hoje eu entreguei a minha vida a Jesus. Que coisa maravilhosa. Eu vou dar algumas sugestões para você. Em primeiro lugar, escreva, aprenda. O que eu vou dizer não é meu não. Eu li num livrinho de Ronaldo Lindório. Ele diz o seguinte: para que você seja eficiente e eficaz, porque há uma grande diferença de ser eficiente e eficaz. Nem todo cara eficiente é eficaz, porém todo cara eficaz se torna eficiente. Porque ser eficiente é fazer corretamente as coisas, e ser eficaz é fazer as coisas corretas. Tem gente que faz corretamente a coisa errada. O cara é eficiente em fazer a coisa errada. Ele não erra, faz de olhos fechados. Então, para que você se torne eficiente e eficaz, em primeiro lugar, aprenda o seguinte: cumprir essa missão de ir por todo mundo e pregar o evangelho, necessariamente, antes de ir, você precisará manifestar um bom caráter. Como diz Ronaldo Lindório, o caráter precede a missão. Já leu esse livrinho? O caráter precede a missão. O caráter tem que vir antes da missão. Não confunda caráter com carisma. Já dizia o grande reverendo da presbiteriana na Catedral do Rio de Janeiro, Guilhermino Cunha, que nós vivemos uma séria crise de identidade, onde existe uma igreja católica querendo ser evangélica, ao mesmo tempo que existe uma igreja evangélica se distanciando do evangelho, ao mesmo tempo que existe uma igreja protestante se distanciando do protesto, ao mesmo tempo que existe uma igreja carismática, que tem muito carisma, mas está despida de qualquer tipo de caráter. Não confunda caráter com carisma. Tem muita gente carismática, mas que tem deformação do caráter. E tem muita gente que começa a se relacionar e cria vínculo por causa do carisma, mas quando se denota a deformação do caráter, se frustra, e aí abandona a fé, apostata a fé, abandona o reino, porque se frustrou, confundiu carisma com caráter. Nem todo mundo que tem um bom carisma possui um bom caráter, porém todo mundo que tem um bom caráter de alguma forma irá abençoar você, para que você seja aproximado de Deus. Paulo diz que as más companhias corrompem os bons costumes.
Nós precisamos de uma igreja que tenha caráter. Você concorda comigo, sim ou não, gente? Eu, por exemplo, eu falei na primeira celebração, hoje quando eu vou fazer alguma coisa, e alguém pergunta assim, cara, qual a sua profissão? Eu estou confessando meu pecado, isso aqui é uma célula, não é, gente? É uma célula ou não é? Posso confessar meu pecado? Sim ou não? Vai me tacar pedra? Qual a sua profissão? Sabe o que eu falo? Eu vou falar que eu sou pastor, tá doido? Eu sou professor. Você é professor, cara? Você dá aula de quê? Dá aula de português, dá aula de teologia sistemática, teologia do Novo Testamento. Pô, que legal. Eu pensei que você fosse pastor, eu também sou. Sabe por quê? Porque se existe uma palavra hoje que não tem mais crédito, essa palavra é pastor. Muito carisma, pouco caráter. Pastores com muito carisma são capazes de mobilizar uma grande massa, mas só o pastor com caráter tem capacidade de mobilizar a mente do indivíduo. A gente precisa tomar muito cuidado. A igreja não precisa tanto de carisma, a igreja precisa muito de caráter. Por certo, nesse auditório, assim como teve na primeira celebração, tem uma porção, eu ia falar bando, mas você iria se ofender. Então tem uma porção de gente que está frustrado com a igreja, que não quer mais saber de igreja, talvez esteja aqui por uma simples educação, quis responder gentilmente o convite que foi feito por uma pessoa que tem muito relacionamento, mas que está aqui pensando assim, esse daí deve ser mais um, dois. E eu confesso para você que você não está errado de pensar assim. Porque a minoria que é picareta consegue denegrir a imagem da maioria que tem caráter. Porque os que têm caráter não sobressaem. Por que não sobressaem? Porque aprendem que no reino de Deus são anônimos. Populares e famosos são os heróis. Os santos são anônimos. Quem tem caráter não precisa aparecer. Porque quem tem caráter sabe que o que faz para promover a glória de Deus. Nós precisamos de caráter. E caráter é algo que está em extinção. Aliás, quando a mercadoria não está mais chegando no estoque, como é que é a expressão que usa? Está faltando a mercadoria no estoque. É o quê? Vocês não sabem de nada. Né? Mas é isso aí mesmo. Então, é o quê, minha irmã? É isso aí mesmo, está faltando no estoque caráter na igreja. O caráter precisa anteceder a missão, conforme diz Ronaldo Lindório. E aí, mais uma vez, eu digo para você a diferença entre caráter e reputação, e isso que eu vou dizer não é meu, é de William Davis. William Davis, quando escreve o livro sobre caráter, a essência de um ser humano, ele diz que as circunstâncias nas quais você vive determinam sua reputação, mas a verdade na qual você crê determina o seu caráter. Você não é a circunstância que vive, você é a fé que você desenvolve. Para Davis, ou William Davis, reputação é aquilo que as pessoas pensam ao seu respeito. Caráter é exatamente quem você é. Reputação é uma fotografia que tiraram da sua face. Caráter é a sua própria face pintada, esculpida na pedra. Segundo William Davis, reputação faz de você uma pessoa rica ou uma pessoa pobre, enquanto caráter faz de você uma pessoa feliz ou uma pessoa infeliz. Segundo William Davis, reputação é o que os homens dizem ao seu respeito no dia do seu funeral, mas caráter é o que os anjos de Deus estão falando nesse exato momento acerca de você. Nós precisamos de caráter. Jim Elliot, missionário entre as tribos Auca no Equador, Jim diz algo fantástico. Ele diz assim: viva de tal forma que quando chegar a hora da sua morte, você não tenha mais nada a fazer senão morrer. Legal? Essa vai para o Face. Jim Elliot.
missionário entre as tribos Auca do Equador. Viva de tal forma, viva tão intensamente, que quando chegar a hora de você morrer, não lhe reste fazer outra coisa, senão morrer. O que ele está querendo dizer? Cumpra a missão para a qual você foi chamado, faça aquilo que você deve fazer, não deixe nada por fazer. Por quê? Porque para a sepultura, para onde nós vamos, lá não tem trabalho. O pregador em Eclesiastes já dizia isso: tudo que vier às suas mãos para fazer, faze-o conforme a sua força, porque na sepultura você não pode fazer mais nada. Nós precisamos aprender que nós não fomos chamados simplesmente para converter uma nação a Cristo, nós fomos chamados primeiramente para vivermos a fé que pregamos. Gente, nós não existimos apenas para proclamar o Evangelho de forma inteligível, nós não existimos apenas para proclamar o Evangelho de forma comunicável, não. Nós fomos chamados para falar, para viver, para agir e para reagir de acordo com o caráter de Jesus. Quem diz que é de Jesus, diz o apóstolo João, deve andar como Jesus andou. Livrinho de Charles Sheldon, que fala sobre em seus passos o que faria Jesus. O nosso grande desafio não está na produção, nosso grande desafio está na devoção. Nosso grande desafio não está naquilo que a gente faz para Deus. Nosso grande desafio está na forma como vivemos para Deus. Mais do que receber o que a sua mão produz, Deus deseja receber a devoção do seu coração. Produção para Deus não é tão interessante. Nós valorizamos isso. E nós damos cargos às pessoas que mais produzem. Mas no reino de Deus, produção não é sinal de sucesso. No reino de Deus, sucesso tem a ver com devoção, abnegação, crucificar a autonomia. O nosso desafio diz respeito à devoção, gente. Preste atenção nisso aqui. O nosso desafio não diz respeito apenas à nossa missão. O nosso desafio diz respeito a vivermos integralmente a vida de Deus. É um chamado para sermos não apenas seguidores de Jesus por fora, mas sermos seguidores de Jesus especialmente por dentro. Ou seja, precisamos ser discípulos de Jesus, mesmo quando os grandes holofotes da vida estiverem apagados. Eu preciso ser discípulo de Jesus com caráter, mesmo quando a multidão não estiver ao meu redor. Aliás, Dr. John de Munhagai diz algo fantástico assim: caráter é aquilo que você é no escuro quando ninguém está te vendo. Nós precisamos de uma igreja com caráter. Nós precisamos de uma geração de crente com caráter. Dá nojo, dá ânsia de vômito ficar ligando a televisão e vendo um pior que o outro. Eu confesso a você que deve ter alguém que presta lá na mídia. O negócio é encontrar quem. O problema é que infelizmente, nós seres humanos... Você está aqui comigo, sim ou não? Você concorda com o que eu estou falando? Fica tranquilo, que o negócio ainda, o caldo ainda vai engrossar. Infelizmente nós julgamos a igreja por valores externos, valores visíveis, valores contábeis. Ou seja, nós olhamos para a igreja e falamos assim: a igreja é bem sucedida, olha que igreja boa, olha a beleza do templo, olha a forma como prega a palavra, olha a desenvoltura no púlpito, o cara tem o dom de falar, o cara tem uma oratória fantástica, olha como ele consegue prender a atenção do povo, olha como o cara do louvor é habilidoso, olha, valores externos, valores visíveis. Quantos membros a igreja tem? Nossa, que igreja abençoada, a igreja está crescendo, a igreja é grande. Gente, quando a gente lê a Bíblia, quando a gente olha para Jesus, os critérios de Jesus em relação à igreja são muito diferentes. Jesus não julga a igreja acerca de valores externos, Jesus julga a igreja acerca de valores internos. Os critérios de Jesus giram em torno do caráter. Os critérios de Jesus giram em torno de valores eternos, íntimos, invisíveis. Em nenhum momento da história Jesus foi e nunca será encontrado julgando a igreja pela estrutura que ela possui. A avaliação de Jesus se refere a como a igreja trata acerca do pecado, como a igreja trata acerca da tentação da carne. Jesus avalia a igreja pela capacidade que ela tem de se comportar mediante provações, de viver de forma íntegra, de viver intencionalmente
totalmente, plenamente o evangelho do rei. Eu me lembro de um livrinho, falecido pastor John Stott, pastor inglês, e tantos livros que ele escreveu um chamado Pregador Eficaz. E ele diz algo legal, ele diz assim: a sociedade olha para um pregador e diz assim, cara, que pregador bem sucedido. Por quê? Olha quantas pessoas param para ouvi-lo. E John Stott no livro ele diz assim: um pregador bem sucedido não pode ser mensurado pelo número de pessoas na sua plateia, mas pelo número de discípulos que ele fabricou no reino de Deus. Aqui a gente não está interessado se você usa brinco, não usa brinco, se tem cabelo grande, pequeno, se você é gordo, magro, alto, baixo, feio, bonito, se você anda de carro, anda a pé, de bicicleta, de jegue, de jumento, de joelho. A gente não está preocupado se você anda com uma roupa com jacaré, com cavalo, com sei lá. A gente não está preocupado com isso. A preocupação é o seguinte: quantas pessoas estão morando no céu por causa da sua vida? Quantas pessoas estão morando no céu por causa da sua influência? Porque se a sua influência não for para colocar a gente no céu, você está usando a sua influência de forma equivocada. Devemos constantemente estar cientes de que fomos chamados para uma missão. 9:10 já? Uau! Vamos terminar. Passou rápido de novo. Na primeira celebração não consegui chegar nem na metade do sermão. E aqui eu ainda estou para entrar na introdução. Isso é técnica, tá, gente? Que a gente aprende na oratória para acordar você, tá? Faz você rir, pronto, aí você já se mexeu na poltrona, já debruçou. É técnica. Você só vai ser capaz de levar o seu convidado para a sua célula se você tiver caráter. Se o seu discurso for diferente da vida que você vive, você não tem credibilidade nenhuma com o seu convidado, com o seu amigo. Não tem. Não tem. E outra coisa, você coloca em xeque o evangelho. Warren Wiersbe, no livro Crise de Integridade, ele diz assim: nós evangélicos vivemos tão mal e damos tão mau testemunho que fazemos com que as pessoas pensem que o evangelho de Cristo é do tamanho do testemunho dos evangélicos. Entenderam ou não? Vou repetir. Nós damos tão mau testemunho que as pessoas às vezes olham para o nosso mau testemunho e dizem assim: o evangelho é do tamanho do testemunho deles. Quer dizer, elas olham para a gente assim: se o evangelho que ele prega fosse bom, primeiro ia transformar a vida dele. Não é verdade? Como é que pode? O cara ou a mulher que é considerado, porque é mulher, né? Tem homem também, tem homem fofoqueiro, não tem, gente? Sim ou não? As mulheres, tem homem fofoqueiro, sim ou não? Tem, não tem? Aí quer dizer, o cara é fofoqueiro, e fala que Jesus é bom. Que Jesus é esse? Que poder é esse que não soube cortar, não foi capaz de cortar a própria língua dele, né? Então o evangelho precisa primeiro ser bom para mim, é caráter. Se o evangelho não for bom para mim, não vai servir para ninguém. Segundo lugar, não negocie o seu caráter. Segundo lugar, você só vai levar pessoas para a sua célula. Segundo Ronaldo Lindório, você só vai levar pessoas para a sua célula se tiver caráter, se o seu discurso for coerente com a sua vida, mas em segundo lugar, se você tiver a vida de Deus que gera vida com Deus. Isso aqui para mim é fantástico. Porque a vida de Deus, ela desenvolve uma vida com Deus. A vida de Deus na minha vida gera em mim relacionamento com Deus. A vida de Deus transforma, gente. Aqui está um cara que era um miserável, continua sendo, agora um pouco menos, mas era pior, era um miserável, miseravelmente miserável. E a graça me alcançou. A vida de Deus transformou o meu jeito de ser.
Porque a vida de Deus transforma. Eu posso apresentar a você vários exemplos bíblicos de que a vida de Deus transforma a vida de um homem. Quando a vida de Deus alcança a vida de um homem, a Bíblia diz que homens ricos param de roubar e começam a devolver 4 vezes mais aqueles que haviam sido lesados. É o caso de Zaqueu. Quem recebe a vida de Deus tem a vida transformada pela vida de Deus. Quando a vida de Deus habita na vida do homem, a vida do homem é transformado ao ponto de mulheres adúlteras largarem suas vidas de promiscuidade e começarem a se transformar instantaneamente em seguidoras de Jesus. Foi o caso da mulher samaritana. A vida de Deus transforma a vida do homem, porque a Bíblia diz que quando a vida de Deus habita na vida do homem, pescadores largam as suas redes no barco e se lançam a seguir um simples carpinteiro. A vida de Deus transforma a vida de um homem, transforma mesmo, ao ponto de pessoas venderem tudo o que têm para passarem a distribuir com aqueles que nada têm. Se existe uma instituição no planeta Terra capaz de produzir igualdade social, justiça social, não é o poder governamental, porque o poder governamental é corrupto. O poder governamental é corrupto. Não estou dizendo que todo político é corrupto, o sistema é corrupto. E sistema corrupto não produz vida. Se existe uma instituição que pode acabar com a miséria, que pode acabar com a desigualdade social, essa instituição é a igreja de Deus. Se igreja foi igreja de verdade, Ivan falou isso hoje. Se igreja for igreja de verdade, a gente não precisa ficar preocupado com maternidade fechar. Se igreja for igreja de verdade, a gente vai mudar um bairro que de liberdade só tem um nome. Se igreja for igreja de verdade, não haverá miséria no mundo, gente. O problema é que a vida de Deus em nós não está gerando vida com Deus. Porque se gerar vida com Deus, a gente vai entender que o que Deus nos dá não deve parar em nós, deve passar por nós. E Deus nos deu porque Ele sabe que temos habilidade, destreza, capacidade de gestão para usar o que Ele nos deu para promover a glória dEle. Existe um professor nosso chamado Márcio Duran, muito ligado à visão mundial, escreveu um livro sobre Simple Life Theology, teologia da vida simples, ou teologia da simplicidade. Ele diz o seguinte: se nós vivêssemos um pouquinho mais simples, nos sobrariam mais recursos para abençoar pessoas em nome de Deus. Eu preciso ter a vida de Deus. Bonhoeffer, o grande monge alemão que se tornou um teólogo contemporâneo, ele diz que a igreja só é a igreja quando ela existe para os outros. Aliás, este é o grande significado da palavra igreja. Igreja vem de uma palavrinha grega chamada eclesia. Eclesia significa chamados para fora. E a gente fica aqui dentro. E aí Bonhoeffer vira, Júlio, e diz assim: olha, igreja só é igreja quando é igreja para os outros. Já parou para analisar que os recursos que a gente tem nunca são para os outros, sempre são? Os recursos não são para os de fora, são para os de dentro. E os de dentro não são o de dentro, são o de dentro. Conseguiu entender o que eu quis dizer, não? Preciso pintar? Eu fico olhando alguns pastores. A igreja é rica. Primeiro que não existe igreja pobre. Se é a igreja de Deus, ela tem exatamente o que Deus mandou para ela. A graça de Deus nunca sobra e nunca falta. Ela é suficiente. A porção exata. Não, a igreja é rica. Esse ano nós conseguimos fechar o balanço. Entendeu? O balanço, o balanço. Nós viramos um ano para o outro, 400 mil em caixa, 400 mil e uma porção de necessidade na igreja. Que igreja é essa, gente? Que igreja é essa que tem dinheiro em caixa e não supra a necessidade de quem está na igreja com necessidade? Dinheiro de igreja, gente, não é para ficar em conta bancária não, gente. Dinheiro de igreja é para abençoar pessoas. Se Deus dá 100 mil para uma igreja no mês, é porque eu acredito que Ele sabe que aquela igreja vai precisar de 100 mil para abençoar as pessoas. A gente fica aí nessa heresia, esse discurso hipócrita, entendeu? E o Danone só é legal quando está na minha mesa, na sua, que você se vire.
Que igreja é essa que não há igualdade? Aí a gente reclama do político, reclama do governo, porque lá fora não há justiça social, entendeu? Lá fora, os que menos têm, eles são preteridos por aqueles que mais têm. Os que menos têm, olha, eles são menosprezados pelos que mais têm. E dentro da igreja? Dentro da igreja? Exatamente igual. Exatamente igual. Deixa eu dizer uma coisa para você. Bens materiais nunca foram e nunca serão sinônimo de ministério bem-sucedido. Porque bens materiais se compra com dinheiro. Ministério bem-sucedido não se compra, é resultado do poder do Espírito Santo. Wesley Duell, em seu livro Avalie a Sua Vida, ele diz que a única vida digna de ser vivida é a vida que é vivida para Deus. Você vive para Deus? A vida que satisfaz a Deus deve ser vivida com simplicidade. Aliás, a vida que satisfaz a Deus deve ser vivida como Jesus viveu a sua própria vida. É interessante, eu me lembro uma vez que eu disse aqui sobre uma expressão contada pelo pastor Gregory Friesel no livro Retorno à Santidade. E ele diz o seguinte, ele fala assim, gente, não adianta você, presta atenção nisso aqui, ó. Quando é que Elísio foi lá em casa, Elísio? Sexta-feira? Presta atenção. Gregory Friesel diz assim, não adianta você olhar para as obras de Shakespeare e mandar eu produzir alguma coisa semelhante ao que Shakespeare produz. Presta atenção. Não adianta você me dar uma obra de Shakespeare e falar assim, cara, faz aí o que Shakespeare fez. Eu não vou ser capaz de fazer. A não ser que o gênio de Shakespeare habite em mim, e o gênio de Shakespeare em mim dar-me-á capacidade de fazer o que Shakespeare fez. Entenderam ou não? Não adianta. Faz o que Shakespeare, não tem como. Ele é Shakespeare, eu não sou. Ele foi capaz, eu não sou. A não ser que o gênio dele habite em mim. Aí sim, eu vou ser capaz de fazer. Da mesma forma, não adianta você olhar para mim e falar para viver uma vida que Jesus viveu, porque eu não consigo. A não ser que o Espírito de Jesus habite no meu espírito. O nosso grande problema é que a gente ainda não aprendeu que vida que vale a pena viver é a vida que a gente vive para Deus. Não negocie o seu caráter, porque depois que você perder a sua credibilidade, para reconquistá-la é um processo muito doloroso, talvez você nunca consiga. Esse é um dos motivos pelos quais eu hoje me privo de apresentar-me como pastor, porque as pessoas têm mania de nivelar por baixo e achar que todo pastor é um mau pastor, porque eles conheceram um mau pastor, e agora, por causa da experiência com um mau pastor, qualquer pastor que aparece na frente dele é ladrão, é corrupto, é vendável. Não negocie seu caráter. Se existe uma palavra que precisa ser redefinida urgentemente, essa palavra é pastor. O que é ser pastor? O secretário executivo da Convenção Batista Capixaba estava aqui na primeira celebração. Dormiu lá em casa, é meu amigo. Eu disse para ele ontem lá em casa e disse hoje aqui na frente do pessoal. Eu oro para que ele largue essa função de secretário executivo e volte a ser pastor. Não, mas eu sou... Pastor não cuida de papel, gente. Pastor cuida de gente. Quem cuida de papel é gestor, é administrador. Pastor tem cheiro de ovelha, porque está misturado com a ovelha. Aí o cara diz para mim que é pastor. Como que é pastor se não tem rebanho? Pastor sem rebanho não é pastor, é qualquer outra coisa, menos pastor. Não negocie o seu caráter. Não negocie. O seu caráter deve anteceder a sua fala. O que você é, provérbio malaiano, né? O que você é fala tão alto
eu não preciso mais ouvir o que você está dizendo. Aliás, Francisco de Assis, pregue, pregue, pregue. Se precisar, você usa as palavras. Pregue com a vida. A sua vida precisa ser uma carta escrita não por tinta de caneta, mas pelo sangue da cruz. O povo precisa conhecer o caráter de Jesus. E o caráter de Jesus o povo vai conhecer a partir do seu caráter. Não negocie. Não negocie o seu direito de primogenitura por causa de um prato de lentilha. Existem pratos de comida que saem muito caro. Deus não chamou você para ser um cara carismático. Não estou dizendo que quem é carismático está errado, não. Primordialmente, Deus chamou você para ser um cara que tenha um bom caráter. Ter bom caráter é não trair a mulher. Ah, eu não traio minha mulher porque eu sou crente. Não, você não trai a sua mulher porque você tem caráter. Porque não é crente que não trai a mulher. Quem não trai a mulher não é porque é crente ou não é crente. Quem não trai a mulher é porque tem caráter. O cara que trai a mulher não tem caráter, ou tem um caráter deformado. Aliás, não é homem, porque se fosse homem seria capaz de alimentar o amor por essa mulher a vida toda. Cara que tem deformação do caráter fica devendo as pessoas na rua, não dá satisfação. Cara que tem deformação do caráter vive no casamento uma vida de solteiro. Cara que tem deformação do caráter tem a prática da mentira, é mentiroso. E se existe alguém que a Bíblia diz que é mentiroso, é o diabo, porque ele é o pai da mentira, porque mente desde o princípio e ele nunca se apegou à verdade. Quem mente é filho dele. Chega de uma igreja mentirosa que prega aquilo que não vive. Chega de uma igreja que só tem teoria, mas não se vê a teoria encarnada na prática. Chega de um evangelho superficial, onde as pessoas conhecem Deus pelas mãos, por aquilo que Deus dá, mas não conhecem Deus na essência, quem Ele é. E conhecer Deus na essência é não abrir mão da fé, mesmo quando o dia é difícil. Nós precisamos de uma igreja com caráter, uma igreja que não se vende, uma igreja que não negocia princípios, uma igreja que não negocia a palavra, uma igreja que não tem medo de condenar o pecado, uma igreja que ama a pessoa que peca, mas direciona essa pessoa para o correto. Nós precisamos de uma igreja que tenha caráter, porque se nós não tivermos uma igreja com caráter, nós vamos falhar na nossa missão, e a falha na missão vai resultar em milhares de pessoas indo para o inferno. Nós precisamos de caráter, gente. Nós não podemos ser mais uma igreja que abusa das pessoas em nome de Deus, que assalta as pessoas na fé e no bolso, que só está preocupado em arrancar dinheiro do povo. Não! Nós precisamos ser uma igreja de caráter, uma igreja que cuida de gente, uma igreja que olha para o cara que é viciado em cocaína, em crack, em maconha, é homossexual, é adúltero, é promíscuo, é olhar para esse cara e dizer o seguinte: cara, você está errado, mas aqui está um braço estendido para te ajudar, aqui está um ombro para você poder chorar. Eu sei que é difícil sair de onde você está, difícil não é impossível, existe alguém que tem poder para tirar você daí. Nós precisamos de uma igreja de caráter. O povo de São Mateus precisa acreditar que ainda vale a pena confiar em igreja. O povo de São Mateus precisa acreditar que existe igreja que ainda é a expressão máxima do caráter de Jesus na terra. Sabe onde está o início dessa igreja? Terceira Igreja Batista em São Mateus. Aqui a gente não vai prometer você bênção no céu.
Aqui a gente não vai vender nada para você, nenhum produto nosso. A única coisa que a gente vai fazer aqui é levar você a ter o caráter de Cristo e amar pessoas tanto quanto Jesus amou, e sofrer constantemente a dores de parto, em não se suportar, em ver pessoas morrendo e indo para o inferno. Bem-vindo à Terceira Igreja Batista em São Mateus.